Olá, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todes. E hoje nós damos continuação ao nosso segundo encontro de mulheres promovido pelo Sinasef do IF Baiano, certo? E hoje, no nosso encontro da nossa mesa de hoje à tarde, nós teremos a discussão sobre violência contra a mulher, certo? Eu sou Rita Teixeira, sou professora de Libras do IF Baiano Santo Inês. Minha audiodescrição, sou uma mulher de pele clara, porém de origem multirracial, cabelo preto, liso nos ombros, uso óculos, estou usando uma blusa de cor mostarda, em que se lê em inglês, o futuro é feminino. Atrás de mim tem uma estante com livros, tem um ar-condicionado, um espelho, e sou professora de Libras do IF Baiano Campo Santo Inês, tenho formação em Letras Libras pela USP, também sou mestranda em Estudos da Tradução pela POET UFC. E hoje nós temos, compondo a nossa mesa, para iniciarmos a nossa discussão, Maria Azenate Franco, que é assistente social do Instituto Federal Baiano, especialista em gestão pública, mestra em políticas sociais e cidadania, doutora em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. Líder do grupo de pesquisa Serviço Social, Educação, Negritude e Gênero, GPS sem G. Pesquisadora de temáticas sobre violência de gênero e racial, mulheres trabalhadoras rurais baianas, mulheres negras quilombolas, famílias chefiadas por mulheres negras, juventude negra e educação. Completa a nossa mesa de hoje também Marília Vasconcelos de Moraes, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Católica Dom Bosco, delegada de Polícia do Estado do Maranhão desde 2009, titular da Delegacia Especial da Mulher de Caxias, Maranhão. E agora, nesse momento, eu convido para iniciar nosso debate da mesa de hoje a Maria Azenate. Só um instantinho. Olá, salve, salve. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero antes pedir licença à minha ancestralidade, né, a minha razão de estar aqui, neste diálogo com vocês. Então, licença, agor, a bênção para as pessoas de a bênção, as minhas mais velhas, meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, minhas mais novas. Eu farei a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, estou usando um batom vermelho, quase vinho, cor vinho. Estou com óculos, né, de uma armação flutuante, uso um turbante branco, um brinco, né, em formato de borboleta, feito de escamas de peixe. Estou usando um vestido branco e atrás de mim tem uma estante onde existem alguns livros, né, em os quais eu me debruço para discutir temáticas como essa que nós iremos hoje, né, colocar na pauta. Então, a minha fala hoje, eu trago uma discussão sobre a questão da violência contra a mulher de forma cronológica. Então, eu vou solicitar certos slides. E aí eu trago a temática, né, essa temática da violência, trazendo como título Redesenho do fenômeno da violência de gênero e racial contra mulheres. Ressignificar o que não sabemos ou o que sabemos sobre esta temática. Pois não? Próximo. Eu fiz questão de trazer este desenho, e aí é uma simbologia de uma simetria de gênero,
Este desenho, ele ressignifica, e por que não dizer, ele é a síntese da minha tese de doutorado, defendida em 2018, onde eu trago como título: Será o homem a comieira da casa? Ou sou dona do meu próprio nariz? Falas de duas mulheres trabalhadoras rurais, e aí, a partir dessas falas, eu compus o meu título da dissertação e contratei uma pessoa para fazer esse desenho, essa grafia, essa simbologia, que trago a explicação aí. Então, essa imagem da cabeça masculina, eu gostaria... É possível dar uma... Deixa eu dar uma olhada pelo meu aqui. Então, a imagem da cabeça masculina no telhado, né, que é a cuminheira, é simbólica, pois logo abaixo, em forma de sombra ou mesmo de uma cabeça feminina, tem-se o desenho de um seio feminino. Já a figura da mulher segurando a casa, inclusive o homem simbólico, traduz a carga de responsabilidade de nós mulheres, mas silenciadas e invisibilizadas pela sociedade sexista patriarcal representada, né? Em certos contextos, como o da origem da frase "o homem cominheira da casa", advém de vozes femininas. O símbolo em forma de espiral é o problema, responsável pela assimetria de gênero. Posso, sim, chamá-lo de patriarcado. Na verdade, o desenho, ele chama a atenção de que é a mulher capaz de ser não somente a sustentação familiar, como também ser protagonista e conquistar a sua emancipação sociopolítica. Ele poderá também ter interpretações diversas, a depender do olhar e da educação doméstica que nós tivemos e das reproduções, da assimetria de gênero, que nós muitas vezes insistimos em dar continuidade. Pois não? Pode passar. Tá. E eu penso, pessoal, mulheres e homens, né, as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas, eu penso que a arte, né, ela é uma ferramenta de resistência à opressão da mulher. Então, quando eu me sinto muito oprimida por todas essas situações de racismo antinegro, bem como da questão sexista, eu me ponho a escrever. E aí eu digo que a arte representa o colo, o dengo, o cheiro, isso é coisa de baiana, tá? O afago, o abraço, o segurar nas mãos e ter a certeza, não estamos sozinhas. E com isso eu trago um poema de minha autoria, que ele retrata sobre a mulher negra nos tempos de hoje. Ser mulher negra nos tempos de hoje. Sou hoje herança do anteontem, do ontem. Sou negra, posição política. Sou preta, reconhecimento identitário da negritude. Há quem se enxergue parda, mestiça. Reconhecer-se negra, preta, é valorizar nossas ancestrais escravizadas. Sim, respeitar e valorizar. A mulher negra nos tempos de hoje é ousadia. Recolheu as vozes ancestrais e ecoa brava. Enfrenta as adversidades e se fortalece com suas iguais. Sim, suas iguais são todas as mulheres negras pretas. Falam em sororidade. Prefiro me fortalecer na dororidade. Ditado das mais velhas. Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. A dor, sim, é igual. A dor da violência racial e de gênero, a quem sou submetida todos os dias. Essa dor é semelhante das negras pretas que se apoiam em mim, eu nelas. Eis aí a mulher negra dos tempos de hoje. Minhas guias, mulheres pingueiras, quando uma é atacada pelo rastro do colonizador e colonizadora, todas são atingidas e a luta continua.
Então, vamos dar continuidade à temática, onde eu optei por trazer uma forma de estar com vocês de uma maneira dialógica no sentido de uma leveza e, ao mesmo tempo, heurística, porque muitas vezes se pensa que a pessoa, né, você tem um doutorado e aí você vai trazer a literatura, né, citar autores e autoras, mas eu preferi fazer de maneira mais leve, no sentido de um diálogo a partir de uma educação mais informal. Contudo, se alguém se interessar por algum tópico, por alguma questão que eu irei abordar, fique à vontade, que eu poderei estar sugerindo referências bibliográficas para aprofundamento da temática. Tá? Então, apesar de eu fazer uma cronologia, mas eu dou uma pausa, né, para falar de 1993, onde ocorreu a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos. E assim se passaram séculos. Por que eu digo e assim se passaram séculos? Porque foi exatamente neste ano de 93 em que foi reconhecido a violência contra os corpos femininos. Né? Nesse sentido, as mulheres elas foram reconhecidas como mulheres que são submetidas a esses maus tratos, e aí se falou nos direitos humanos das mulheres, porque até então se falava direitos humanos, né? E, obviamente, dos homens. Mas, apesar do reconhecimento, eu penso que ainda não avançamos. E vamos saber por que não avançamos, né? Certamente a segunda mesa, né, ela vai ratificar esse não avançamos nesse sentido da violência. Eu trago para vocês aí um desenho, um trabalho que eu fiz, um projeto de pesquisa em 2011, e aí a representação social da violência contra a mulher que uma trabalhadora rural fez. Então, não somente pintou o olho, como também escreveu murro na cara. Uma simbologia da violência. Pois não? Próximo. A outra preferiu desenhar um coração cortado, né, quase ao meio, e escreveu egoísta e machista. Pois não? A gente pode estar discutindo essas simbologias no momento do debate, assim alguém tenha interesse, tá? Eu tenho alguns minutos para falar e aí eu vou dar continuidade, mas fiquem à vontade para os futuros debates, tá? Então, uma rememória feminista negra. E aí eu não pude deixar de trazer, né, essa fala do Paulo Freire, porque é muito importante. Para eu saber quem eu sou hoje, eu tenho que saber quem eu fui ontem. Eu venho a partir de quê? Então, essa rememória, eu penso que seja muito importante para analisarmos essa violência que ainda insiste em nossos corpos e nossas almas. O nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Então, para eu saber, entender por que as estatísticas trazem a mulher negra, né, dentro de um exponencial número de vitimizadas. Por quê? Então, eu tenho que me basear no passado, como as minhas ancestrais foram tratadas, submetidas a todos os tipos de maltratos. Então, essa violência, ela está hoje se corporificando. E eu só posso pensar no meu futuro se eu tiver em mente esse passado e o que está ocorrendo hoje comigo. Então, a diáspora negra, ela impôs a migração de mulheres, crianças, jovens e homens, né, e pessoas idosas, né, de seus países para a submissão ao escravismo criminoso, subhumano, violento. Então, dentro de um marco histórico, vamos partir desse princípio, dessa diáspora. E aí, em seguida, temos o estupro colonial contra as mulheres
escravizadas, as mulheres negras escravizadas, bem como as indígenas, né? E isso aí veio naturalizar-se naquela época, né? A miscigenação. Então, numa cabeça muito de cunho machista, era necessário ter esse estupro como não se tratando de uma violência sexual, mas sim de um aumento da população, quem sabe, né? Busca, de outras formas, o trabalho desarticulado dos afazeres domésticos, mulheres escravizadas, né, quitandeiras, libertas ou de ganho, eram submetidas a maus tratos e extorsões, cobranças de impostos para serem licenciadas a realizarem seus pequenos comércios para a sua sobrevivência e a compra de sua liberdade. Então, esse era o espaço público que as mulheres adentravam, embora fosse, naquela época, um espaço reservado à figura masculina, mas as mulheres negras, elas adentravam com essas, praticamente, dois objetivos, né? A sobrevivência e a compra da sua liberdade. As mulheres negras escravizadas, forras, elas, no espaço público, era sinônimo de prostitutas, logo permitido perambularem, porque agradavam os seus escravizadores. Então, existia na época essa liberdade delas estarem, porque elas eram, de uma certa forma, uma imagem de uma mulher prostituta. Então, esse espaço caberia para elas, nessa visão de colonizadores. Pois não? As histórias de mulheres, né, destaco as mulheres negras, sempre foram silenciadas, né, e também escritas por mãos masculinas, logo, apartada de uma realidade, porque eu sei das minhas dores, então, certamente, as minhas ancestrais sabiam de suas dores. As mulheres, posteriormente, né, depois que se dizem que terminou essa escravidão, essas mulheres também, elas tinham suas dores, mas essas dores não eram contadas na voz ativa, na primeira pessoa, né? Outra questão, o retardo à educação formal. Essas mulheres também foram submetidas a uma aprendizagem com vetor para os cuidados e administração do lar. A invisibilidade do direito político, né? A questão de somente na década de 30 que as mulheres vieram poder votar e serem votadas. Uma outra questão que se vem é a divisão sexual das profissões, né? As mulheres reservadas, e hoje nós percebemos que ainda existe um número muito grande de mulheres que estão na parte do cuidado, né? No meu exemplo, eu sou assistente social é uma profissão que ela está dentro desse viés de divisão sexual do trabalho como uma profissão do cuidado. Isso eu quero dizer que, dentro dessa historiografia, as mulheres eram silenciadas em áreas como a engenharia, as áreas, né, eles diziam que as mulheres não tinham faculdades mentais para poder estar nessas áreas mais das exatas, tá? Era como se fosse uma continuidade desse trabalho dentro de casa. Os anos 70, né, houve-se um expressivo contingente de mulheres, né, adentrando esse espaço do mundo do trabalho. Contudo, essas ocupações se traduziam numa subvalorização, salários inferiores, ou seja, né, toda uma legislação de desvalorização dessas mulheres. Né? As pretas trabalham menos, né? E aí tem esse valor social dentro dessa concepção. Os movimentos sociais, eles emergem, né? E dentro dessa conjuntura do feminismo hegemônico, né, eis que há uma racha, porque as mulheres negras não se viam dentro das pautas. Então, embora tivesse sido um movimento político, né, encabeçado por mulheres, mas as mulheres negras se sentiam subrepresentadas dentro desse contexto de direito das mulheres. Suas pautas, elas não estavam nessas agendas. Pois não? Pode passar. Então, né? A violência contra a mulher, ela tem cor e classe social. Né?
O assassinato, então, por que eu digo que ele tem cor e tem classe social? E na minha tese, inclusive, eu discuti sobre isso, porque o que encapou essa política da violência contra a mulher para que as políticas públicas chegassem, né, a amenizar, e por que não dizer erradicar esse tipo de violação contra os direitos humanos das mulheres, né, foi muito bem propagada o assassinato, né, de uma socialite. Com isso, eu não quero dizer que não devemos estar atenta a esse tipo de atrocidade. Contudo, o que eu quero enfatizar é que, se tratando de uma mulher que reside no ano 2000, né, quando aconteceu o episódio, tipo assim, numa favela, numa comunidade pobre, a repercussão, certamente para acampar uma mobilização a nível nacional, até quem sabe internacional, fica meio que silenciada. E nós sabemos disso, nós mulheres negras, que estudamos, que pesquisamos, que estamos nos bairros populares, que adentramos esses espaços, nós sabemos o quanto é invisibilizada essa violência contra as mulheres negras e pobres. A mídia, ela, no geral, quando está notificando, há uma diferença no trato de se falar. Poxa vida, mas todas duas são mulheres, elas foram acometidas pelo feminicídio em condições subhumanas. Tá? Temos também o trabalho das mulheres camponesas, que é visto, na verdade, como ajuda, como auxílio ao seu marido. E eu que fui lá em campo, em loco, eu sei que elas produzem, né, a mais-valia. Eu sei que o trabalho delas gera dinheiro, mas o dinheiro não fica na mão delas. Então, é só para se perceber, dentro dessa cronologia que eu estou trazendo, que já foram identificadas inúmeros tipos de violência de gênero associada a um outro marcador social. A violência sexual, a violência racial, essa violência no mundo do trabalho, onde as mulheres são submetidas, né? E, com tudo isso, eu quero dizer que, né, dentro dessa proposta, onde você vê que a mulher camponesa é vista como um auxílio, como uma ajuda, né, deste homem, e ainda por cima ela tem que também dar conta do espaço de reprodução social, o espaço doméstico, né? Nós também podemos perceber em outros espaços laborais, né, essa ação da mulher e essa visibilidade no que se refere à questão da assimetria de gênero. Porque eu estou com um trabalho, uma pesquisa mais recente, a partir do meu objeto, das minhas sujeitas e do meu objeto, as mulheres artesãs e feirantes. Então, as mulheres lá em Maragogi-Pinho, né, um distrito de Aratuípe, aqui no próximo, no Recôncavo. Então, essas mulheres artesãs, elas fazem a finalização do trabalho da cerâmica e também estão nas feiras itinerantes. Mas a visibilidade é de quem senta no torno para moldar. E quem é que senta no torno na maioria? Existem mulheres, mas pouquíssimas, mas a maioria são homens. Então, eles comandam. Então, isso também é uma violência. E aí eu digo que a violência de gênero, ela se traduz num enorme guarda-chuva. Esse guarda-chuva traz abaixo, né, simbologias do sexismo, do racismo antinegro. Sim, o racismo antinegro porque é um racismo que é acometido contra a população negra, por isso ele é antinegro. A questão do etarismo, do capacitismo, a territorialidade, religiosidade, sexualidade, a condição intelectual e social, além da profissional. Então, se percebem, dentro desse pouco tempo que eu discorri, eu trago para vocês, né, essas violências, elas diluídas,
dentro desses tópicos. Porque, inclusive, há mulheres que imaginam que a violência contra os seus corpos é apenas aquela que deixa marcas ou que tira sangue. Mas existem, dentro da Lei 11.340 de 2006, né, as tipologias das violências. E quando se fala numa violência simbólica, ela ainda é mais acentuada, porque muitas vezes nós, enquanto mulheres, não percebemos que violência é essa. Quando você, muitas vezes, como eu posso dizer, vetada de fazer determinada coisa, de vestir uma roupa, e você dizer, não, mas ele não quer, melhor eu não fazer. Dentro de uma concepção teórica, essa violência, ela é uma violência que ela é permissível a partir da aceitação de quem está tendo o seu direito violado. Ela é perversa, porque é como se fizesse uma lavagem cerebral nas mulheres que se conformam com essa forma de viver que o outro a modelou. Então, basicamente o que eu tenho para contribuir como fala, e aguardo o debate, estarei à disposição. Eu agradeço pela atenção de todas vocês, de todas as pessoas que estão nos assistindo. Zenate, muito obrigada pela sua fala, muito importante a gente trazer esse recorte da violência de gênero mais para o recorte racial. A gente sabe que na sociedade que a gente vive, na estrutura social que a gente vive, ser uma mulher preta é muito mais desafiador do que qualquer outra mulher, né? Então, trazer esse debate, trazer o seu olhar, né, em cima dessa temática é muito importante, contribui demais para o nosso debate de hoje. Então, agradeço aqui em nome de toda a comissão pela sua fala, e agora eu vou chamar a Marília Vasconcelos de Moraes. De antemão, agradeço ter aceito o convite, Marília, faz muito tempo que não vejo você. Fico muito feliz de vê-la nessa ocasião, nesse momento que a gente vive, né, no país, e aqui contribuindo para o encontro de mulheres do IF Baiano. E me sinto muito feliz de ser uma mulher hoje sindicalizada e estar dentro de um contexto de educação no momento que a gente vive é muito importante, e eu te agradeço muito de você estar aqui contribuindo nessa discussão enquanto delegada da mulher, e a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Eu queria primeiro parabenizar e cumprimentar a Zenate pela fala potente, valiosa, e queria bastante agradecer o convite, né, que eu me sinto muito honrada em fazer parte desse evento. Eu sou uma mulher parda, eu estou de cabelo amarrado, preto, eu tenho estou usando uma roupa preta com um detalhe branco, não dá para ver, uso brincos pequenos, uso um fone de ouvido e tenho um móvel azul aqui atrás de mim com alguns livros. Bom, primeiramente, nesses 12 anos de polícia, eu enfrento diariamente a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, esse tema, para mim, ele me emociona, ele é dolorido e, ao mesmo tempo, ele é pulsante. Quando a mulher procura a polícia, ela encontra muitas portas fechadas. Dependendo do dia, dependendo da hora, ela não encontra nenhuma porta aberta. Então, quando ela tem um diálogo com a polícia, comigo, com o policial militar, ela deposita toda a esperança que ela tem naquele diálogo. É uma esperança de continuar viva, uma esperança de viver sem violência, de ter um relacionamento livre da violência. Então, é uma responsabilidade muito grande. Está a cargo da Delegacia Especial da Mulher de Caxias. Bom, e hoje eu vou falar sobre a violência contra a mulher no contexto da pandemia. Eu até trouxe algum material, mas eu não vou ter tempo para mostrar. E eu gostaria de falar sobre a violência doméstica e familiar num contexto anterior à pandemia. Vou trazer dados, a definição. Vou falar sobre o período em que a gente teve um isolamento social mais severo e até o final de 2020, que é quando a gente tem alguma estatística. E também eu vou trazer algumas reflexões, porque é importante a gente saber qual é a nossa parcela de responsabilidade, a de quem nunca apertou um gatilho, de quem nunca violentou uma mulher, qual é a nossa parcela de responsabilidade
nesse cenário violento e perigoso e cruel para todas as mulheres. Bom, a Lei Maria da Penha, ela traz a definição no artigo 5º do que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, e é uma definição bem completa que ela traz. É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou dano patrimonial. Portanto, num contexto de violência doméstica, quem presencia um agressor praticando uma lesão corporal, por exemplo, e não intervém, não aciona a polícia e ao contrário, até desestimula a vítima a procurar uma ajuda, tanto quem cometeu o crime por ação quanto quem se omitiu pode responder criminalmente. E essa violência, ela acontece dentro de casa, normalmente. Ou então ela acontece entre pessoas que têm algum tipo de parentesco, ou alguém que você tem uma relação íntima de afeto, como, por exemplo, namorados ou namoradas, né, abrange relações homoafetivas, muito embora não seja muito frequente o registro desse tipo de ocorrência. E a lei ainda esclarece, e é bom frisar, no artigo 7º, que existem diversas modalidades de violência. Como a Zenate disse, as pessoas tendem a pensar que a violência contra a mulher é aquela violência que deixa uma lesão, que fica materializada no exame. Então, a gente pensa primeiro numa violência física, que é um empurrão, que é uma lesão corporal, ou até o feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher. E o feminicídio, eu costumo dizer que ele é uma morte anunciada. Porque o feminicídio, ele não acontece do dia para a noite em um relacionamento que era harmonioso, que era tranquilo. O feminicídio, ele sempre acontece quando diversas outras modalidades de violência foram praticadas contra aquela vítima. E muitas vezes ela silenciou, ela não procurou ajuda, ela não registrou uma ocorrência, ela não pediu uma medida protetiva, porque simplesmente ela não consegue enxergar a violência psicológica, uma ameaça, por exemplo, como um crime. Ela acha que no calor da discussão é comum você ameaçar uma pessoa, mostrar uma faca, mostrar uma arma e dizer que vai matar. É muito difícil da vítima conseguir visualizar que a ameaça ela pode ser muito mais perigosa do que um empurrão, do que uma lesão corporal, do que um olho roxo. E tem a violência moral, que também é de difícil visualização por parte das mulheres em geral, que é durante uma discussão, existe uma troca de ofensas morais, e isso representa uma diminuição da mulher naquele relacionamento. A violência patrimonial também as pessoas não costumam compreender bem. A violência patrimonial ela pode ser, por exemplo, visualizada quando o agressor ele danifica os objetos da vítima, um celular da vítima para ela não ter contato com a família, quando ele faz empréstimos em nome da esposa, quando ele se apropria do dinheiro, da renda, dos cartões dessa mulher. E a violência sexual que também acontece entre companheiros, entre marido e mulher. E algumas mulheres se dão conta que foram vítimas desse tipo de violência quando elas têm acesso ao celular, ao e-mail, à galeria de fotos do companheiro. Porque no momento em que elas estão desacordadas, sob efeito de bebida alcoólica ou de medicação, é que essa violência é praticada. Então, é importante que a gente perceba que outras modalidades de violência que não deixam marcas, elas merecem a nossa atenção. E elas precisam ser observadas pelas pessoas que estão naquele relacionamento. Nós precisamos chamar a atenção daquelas mulheres que estão vivenciando aquela situação e não conseguem enxergar como violência. Existem aqui alguns dados a respeito da violência contra a mulher no momento anterior à pandemia, porque muito se fala que a violência cresceu durante a pandemia, mas a gente não tem uma dimensão de como é que era antes para a gente ter um parâmetro. Será que a violência estava numa estabilidade durante a pandemia, ela aumentou? A violência estava numa curva ascendente, a violência estava diminuindo e na pandemia aumentou? Então, o IPEA fez uma pesquisa de 1995 até 2015 e mostrou que houve um aumento da violência desde 95 até 2015, sendo que chamou a atenção o período a partir de 2005 até 2015, ou seja, a Lei Maria da Penha é de 2006. Então, justamente nesse período, a violência se tornou ainda mais evidente. A violência de forma geral, todos os crimes praticados contra as mulheres no âmbito doméstico. E o mapa da violência de 2015 também mostrou que a taxa de homicídios de mulheres de 2006 até 2013 aumentou em 12,5%, também no período em que começou a existir a Lei Maria da Penha. E desde a inclusão do feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, que já existia, também nós percebemos um aumento desses casos. Em 2016, quando foi incluído o feminicídio, nós tivemos 929 casos, um número já expressivo. Em 2019, esse número aumentou para 1.326. Portanto,
com a existência de leis, com a tipificação de novas condutas e com o aumento de pena, a violência contra a mulher, ela continuou aumentando em todo esse período. Isso até 2019, antes da pandemia. Bom, agora na pandemia, a gente tem que fazer um destaque para o momento em que nós tivemos um isolamento social mais rígido. A partir de março, as pessoas ficaram confinadas com medo de pegar o coronavírus, e o que eu percebi na minha delegacia foi o que se percebeu no Brasil inteiro. E as mulheres, elas não estavam indo registrar ocorrência. Então, eu passava o dia inteiro e, às vezes, não tinha sequer um registro de ocorrência. As mulheres não estavam mais solicitando medidas protetivas. A Polícia Militar não estava mais realizando conduções até a delegacia de situações de flagrante. Por outro lado, o que se observou foi um aumento do número de feminicídios e um aumento do número de denúncias ao DISC 180. Então, se por um lado a polícia não tomou conhecimento que aquela violência estava aumentando, pelo contrário, para efeito de estatística, durante esse período de isolamento restrito, a violência estava diminuindo drasticamente. Por outro lado, o feminicídio estava aumentando. E, como eu disse anteriormente, o feminicídio ele carrega consigo diversos outros crimes. Então, se o feminicídio está aumentando, com toda certeza, outras modalidades de violência estão aumentando ainda numa proporção muito maior do que aqueles números de feminicídio. Então, isso chamava muita atenção da gente. Em 2020, no ano inteiro de 2020, nós tivemos mais de 105 mil ligações para o DISC 100 e DISC 180, ou seja, uma ligação a cada 5 minutos. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública verificou que tivemos um aumento da violência contra a mulher em 2020 se a gente comparar com o ano de 2019, ou seja, mesmo considerando os meses de isolamento social que as mulheres não tinham condições de sair de casa, não tinham justificativa para sair de casa e ir até o centro e registrar uma ocorrência, mesmo retirando esses meses, a violência contra a mulher em 2020 ainda superou a violência de 2019. E também a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe mudanças de rotina durante a pandemia, mudanças essas que afetaram homens e mulheres. E o que foi observado, que mais chama a atenção, que a gente já tem conhecimento, né? As pessoas permaneceram mais tempo em casa, a renda familiar diminuiu, muitas pessoas perderam o emprego, filhos tiveram aulas interrompidas, o que agravou os conflitos dentro de casa, né? Agravou os conflitos e aquela convivência exagerada com o marido, com filhos, sem aulas, muitas vezes, né? Isso gerou mais conflitos. Além disso, o aumento do consumo de bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica, ele, por si só, ele não causa violência contra a mulher. Da mesma forma, o consumo de drogas. Mas é um fator de risco. Então, se o seu ambiente ele já é violento, ele já é perigoso, se o seu companheiro ele já é agressivo, já pratica violência, com o consumo exagerado de bebida alcoólica e de drogas, essa violência vai se tornar mais frequente. E as mulheres reportaram níveis mais elevados de estresse comparando com os homens, porque além das atribuições domésticas, das responsabilidades se tornarem ainda mais desiguais durante a pandemia, as mulheres ainda abarcaram outras atribuições que não eram delas, de assistir aula junto com os filhos, assistir aula remota junto com o filho, ao mesmo tempo que ela tinha que trabalhar e cuidar da casa e de tudo. Então isso é justificado. O perfil da vítima durante a pandemia. A gente sabe que para as mulheres em geral no Brasil é muito perigoso viver, né? Durante a pandemia esse período se tornou ainda mais perigoso. Mas para algumas mulheres essa violência ela ainda aparece de forma mais contundente. Então nós observamos que as mulheres jovens entre 16 e 24 anos elas sofreram mais violência do que as mulheres mais velhas. As mulheres pretas também experimentaram níveis mais elevados de violência se a gente comparar com as mulheres pardas e as mulheres brancas. E as mulheres separadas e divorciadas, elas também sofreram mais violência do que as mulheres viúvas, as casadas, as que convivem e que mantêm algum relacionamento. E isso é explicado, porque quando a mulher desiste de dar início a algum procedimento policial, ela leva em conta diversas razões. E cada conversa com cada vítima a gente extrai esses motivos. Mas quando essa mulher é separada do seu ex-companheiro, ela não leva em conta a maioria desses motivos. Então, ela não aceita, não tolera outros atos de violência depois que ela se separa desse companheiro. Então, é mais provável que ela vá até a delegacia para fazer um registro de ocorrência do que aquela mulher que ainda convive com o companheiro, que leva em conta os filhos, que acredita que ele vai mudar, e tem diversas questões. As mulheres acima de 16 anos com ensino médio, elas sofreram mais violência do que, por exemplo, as mulheres com ensino superior. E o perfil do agressor e o local da agressão durante a pandemia se manteve
no mesmo quadro que a gente já imaginava, que a gente já acompanhava antes da pandemia, que o local mais perigoso para as mulheres é dentro da própria casa, é o local onde elas sofreram mais violência, e a pessoa que pratica essa agressão geralmente é uma pessoa que é conhecida da vítima. Geralmente é o companheiro, é o ex-companheiro, é o namorado, é o ex-namorado. Então isso se manteve. E o que as mulheres fizeram após a violência sofrida? Isso nesse período de pandemia. A pesquisa foi feita nesse sentido. Bom, quase metade das pessoas entrevistadas disseram que não fizeram absolutamente nada em relação à violência sofrida. Elas simplesmente não comentaram nada dessa violência com nenhum familiar. 21,6% comunicaram essa violência para familiares. Algumas falaram para pessoas da igreja, que sempre desestimulam a vítima a procurar a polícia. Pelo contrário, elas sempre mostram para a vítima que ela teve uma parcela de culpa naquela situação de violência sofrida. E apenas 11,8% procuraram a delegacia especializada da mulher. Então, é um número insignificante que só mostra que os dados que nós recebemos e que nós analisamos são subnotificados. Com exceção do feminicídio, que um corpo aparece ou desaparece e uma investigação vai ter início a partir daí, os demais crimes, eles são subnotificados. Então, em média, eu tomo conhecimento, estima-se, de apenas 10% dos estupros praticados no país. Então, 90% dos estupros eu não tomo conhecimento, não chega até mim. Da mesma forma, as demais modalidades de violência doméstica. E por que essas mulheres não procuraram a polícia? Porque que metade, quase metade das pessoas entrevistadas sequer procuraram a polícia. Bom, elas acreditaram e acreditam ainda que era uma situação que não precisava envolver a polícia, que elas poderiam resolver sozinhas essa violência. Mas como? Você sofreu uma violência, você perdeu um dente, você perdeu a visão de um olho, você ficou machucada, como é que você vai resolver essa situação? Se a gente não tem como voltar no tempo, como é que você acha que aquela situação ela não vai acontecer de novo e de uma forma mais grave? Então, elas acreditaram que não era importante fazer a denúncia, acreditaram que elas mesmas iam resolver de alguma maneira. Portanto, isso traz para a gente um grande desafio. Então, o primeiro grande desafio, de acordo com a análise dessas pesquisas, é que a mulher vítima ou em situação de violência, ela se enxergue como vítima. Ela precisa entender que, muito embora ela não tenha sofrido uma lesão corporal, ela passou por uma situação de violência, aquela situação de violência não vai desaparecer, ela não vai conseguir resolver sozinha, e, pelo contrário, pelo que se apresenta em outras estatísticas, a mulher vítima de feminicídio, ela menosprezou outros atos de violência que não deixaram marcas ou que deixaram lesões leves. Então, ela precisa primeiro enxergar que a situação dela é, sim, uma situação muito grave e que ela precisa tomar uma providência. Nós também temos um grande desafio, especialmente nesse governo federal, que o sistema de justiça, que a polícia e o sistema de justiça, ele receba uma capacitação permanente e necessária para que a gente possa atender essa demanda da violência contra a mulher e cumprir integralmente o que preceitua a Lei Maria da Penha. Então, eu trabalho numa delegacia especializada e uma investigadora que trabalhou comigo, ela disse, olha, há 10 anos eu trabalho em delegacia da mulher e eu nunca fiz um curso de capacitação. Eu atendo como eu acho que eu deveria atender, mas eu não sei se é o jeito certo. E isso acontece no fórum, na promotoria, na polícia militar, na polícia civil. Nós também temos como grande desafio que a sociedade entenda quem é a vítima e quem é o agressor diante de uma situação de violência doméstica. A gente vive num país em que a gente tem acesso a uma imagem de violência doméstica cometida por um DJ, a mulher desacreditada, ele recebe convites para se apresentar em locais, ganhando dinheiro, ele dobra o número de seguidores. A gente vive num país em que um ator agride uma atriz e ele é convidado para participar de um reality show, e ele ganha um reality show, porque as pessoas votaram para ele receber dinheiro. Então, é nesse cenário que a gente precisa trabalhar. Então, o desafio é muito grande. E o que as mulheres pensam a respeito da violência sofrida de acordo com as pesquisas? Elas atribuem a violência às dificuldades financeiras e ao maior tempo de convivência com o agressor. Mas, como eu disse anteriormente, o que causa a violência contra a mulher, isso é apenas um fator de risco, mas o que causa a violência contra a mulher não é a convivência, não é a ingestão de bebida alcoólica, também não é a dificuldade financeira. Vamos já trabalhar nesse tema. Situação incomum em todos os períodos. O que a gente pode perceber? Desde antes da pandemia, passando por um isolamento rígido, até chegar no momento atual. A violência contra a mulher, ela está numa curva ascendente. Ela não conseguiu ficar estável, mesmo com o advento da Lei Maria da Penha e outras legislações.
As mulheres, elas sofreram mais violência dentro da própria casa, esse número está aumentando, e os autores são sempre pessoas conhecidas da vítima, geralmente companheiro ou ex-companheiro. E a crise sanitária, ela só tornou esse problema mais difícil, porque os efeitos da crise sanitária, efeitos psicológicos, efeitos econômicos, eles vão perdurar, mesmo quando a pandemia encerrar. Bom, e o que causa exatamente a violência contra a mulher, já que não é a bebida alcoólica, não é droga, não é a convivência excessiva? O que causa a violência doméstica e familiar contra a mulher não é exatamente o que causa a violência doméstica e familiar contra a mulher, é a reafirmação do patriarcado, é a existência do machismo. Então, a gente percebeu que a criação de uma lei ou a criação de novos tipos penais, isso não diminuiu a violência contra a mulher. Pelo contrário. Mesmo tornando um crime mais severo, mesmo criando um crime que não existia, mesmo criando uma lei, a terceira melhor do mundo, isso não diminuiu a violência contra a mulher. E o que causa essa violência é exatamente isso, é a reafirmação do patriarcado. E para que a gente diminua essa violência, para a gente enfrentar essa violência, a gente precisa combater o patriarcado, combater o machismo. E eu me recordo de uma palestra que eu assisti com a Manuela Dávila, que ela dá um exemplo de que ela diz que o machismo é como se fosse uma grande piscina, no qual, nessa piscina, todas nós estamos inseridos. Pode ser que a Zenate, como ela trabalha, estuda, se dedica diariamente, ela está só com os pés dentro da água, do machismo, dessa piscina do machismo. Pode ser que outra pessoa esteja dentro dessa piscina até o pescoço, mas, de toda forma, a gente permanece sempre com os pés molhados por esse machismo, porque a gente foi educado nessa cultura machista, a gente se alimenta da cultura machista. Então, a gente precisa se desconstruir todos os dias, se policiar a todo momento, para evitar reproduzir esse machismo. E eu trago aqui algumas reflexões a respeito de como a gente contribui inconscientemente ou até conscientemente com esse cenário violento e machista. Etiquetar comportamentos como coisas de homens e coisas de mulheres, reforçando, replicando os estereótipos de gênero. Então, as pessoas decidem, antes da criança nascer, que roupa ela vai usar, que brinquedo ela pode brincar, qual é a caixinha que ela vai poder se enquadrar, como ela vai poder se mostrar para o mundo. E a gente fazendo isso, a gente está reafirmando o patriarcado. Normalização de relacionamentos abusivos. É muito difícil para uma pessoa que cresceu num ambiente familiar violento, em que ouvia o pai ofender moralmente a sua mãe, ameaçar, humilhar de diversas maneiras. É complicado, é difícil a gente tentar conseguir enxergar a nossa situação, porque a gente tem como padrão, como parâmetro, aquele relacionamento. Então, a gente não consegue enxergar como abusivo aquele relacionamento. Então, fica difícil alertar uma pessoa que está do nosso lado que ela enfrenta um relacionamento abusivo quando a nossa ideia de relacionamento vem daquela ideia familiar. Objetificação do corpo feminino nas indústrias cultural e publicitária. Quem não se lembra, né, de programas de auditório, de programas de novelas, de propagandas que retratam o corpo feminino de forma objetificada, especialmente propagandas de cerveja, antigamente tem mudado, mas antigamente as mulheres, elas estavam sempre usando biquíni, servindo os homens, né, e tem uma que me chama a atenção, que, se não me engano, é da Skol, que mostra a mulher segurando 2 garrafas de cerveja com volumes diferentes, e fazia referência do volume da cerveja e do volume do seio dela. E tinha a mensagem, faça a sua escolha, ou seja, é uma propaganda direcionada aos homens que consomem a cerveja, que consomem a mulher. Então, a mensagem que se passa, você chega no bar, você se apropria da mulher, se apropria da cerveja, você consome, você descarta. É uma propaganda que tem um público específico, que é o público masculino, e a mulher ela não é vista como um sujeito consumidor, um sujeito de direitos. Ela é um objeto que serve à satisfação sexual masculina. Então, quando o corpo feminino ele é mostrado para satisfazer sexualmente os homens, ele é bem-vindo. Pode aparecer num programa de 3 horas da tarde de um domingo, uma mulher seminua, não tem problema. Agora, quando é um corpo que é usado com uma finalidade política, numa manifestação a mulher tira uma roupa, é um escândalo. A pornografia também, pornografia de vingança, ou vídeos pornográficos que são compartilhados em grupos de WhatsApp, a gente precisa repreender essas pessoas, precisa mostrar, constranger mesmo, mostrar que esse momento não cabe mais isso, inclusive é um crime, você compartilhar sem autorização da vítima uma imagem íntima. Sugerir que alguma mulher foi agredida porque pede ou porque gosta.
É muito difícil a gente... Todos os dias eu aprendo novos motivos pelos quais as mulheres não registram ocorrência ou querem desistir de uma medida protetiva. Então, a gente não pode simplificar uma situação como essa, não pode dizer, essa mulher, ela quer continuar nesse ambiente porque ela gosta de apanhar. Não, a gente não pode dizer isso. E a gente precisa corrigir as pessoas que estão ao nosso redor. Ao invés de você dizer que ela pede para apanhar, por que você não vai lá e pergunta o que ela está precisando, como é que ela poderia sair dessa situação de violência, o que você poderia fazer por ela? Usar o termo mulherzinha de maneira pejorativa ou utilizar termos relacionados à homossexualidade de maneira pejorativa. Quando o homem não se encaixa no padrão, no estereótipo de homem, quando ele demonstra sentimentos, por exemplo, ou fragilidade, normalmente as pessoas fazem essa associação. Elas querem dizer que ele agindo dessa forma, contra o estereótipo que foi imposto a ele está sendo menos homem, ou seja, hierarquicamente, a mulher é inferior ao homem, então ele está sendo uma mulher, está sendo uma mulherzinha, ou está sendo um homossexual, que hierarquicamente seria inferior ao heterossexual, porque está dentro do estereótipo de homem, de macho alfa, que as pessoas determinam. Não sei se é possível colocar aqui a última imagem. Queria compartilhar aqui uma imagem, não sei se é possível. Bom, essa imagem aqui, ela é bem emblemática, ela mostra a sociedade, né, uma família tradicional brasileira, na qual a mulher, a esposa, ela não tem voz dentro de casa. A filha, ela não pode ver nada, os filhos mais novos, eles não deixam a filha ouvir. Então, os homens, eles são os donos dos verbos, né? Eles impedem as liberdades das mulheres. Eles é que dizem até que ponto você pode ver, ouvir, falar. E o que acontece dentro dessa casa, que para mim é uma imagem familiar, o que acontece dentro dessa casa é reproduzido por esse homem no ambiente de trabalho. Então, ele não permite que uma colega de trabalho fale, se manifeste, se expresse. Ele impede uma liberdade de uma outra colega. Os filhos aprendem dessa forma e na escola também eles vão impedir que uma professora se manifeste, vão impedir que uma colega se manifeste. Bom, e o que acontece aqui também acontece fora dessa realidade. Eu trabalhei na cidade de Pedreiras e recentemente viralizou um vídeo da Câmara Municipal, na qual um vereador, ele tomou o microfone de uma vereadora, então ele impediu a voz dessa colega vereadora. Então, isso aqui é o que a gente precisa fazer, né? Combater diariamente, são diversas as formas que a gente pode ter acesso para combater esse machismo, para combater o patriarcado, e isso, na minha concepção, é muito importante, talvez até mais importante, do que a criação de uma nova figura típica. Isso que a gente vai educar novas pessoas para ter uma visão diferente, respeitar as mulheres e evitar que novas violências sejam praticadas. Bom, e para encerrar, eu gostaria só de citar aqui uma frase da Angela Davis, que ela diz o seguinte: eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Muito obrigada. Muito obrigada, em nome de toda a comissão organizadora do segundo encontro de mulheres, do Sinasef, do IF Baiano, duas falas importantíssimas no dia de hoje, compondo a mesa de hoje, apesar de serem apenas duas, mas em termos de conteúdo e de complementação, acredito que foi um dia ímpar hoje de discussão. E vamos dar uma olhada aqui nos comentários, nas provocações, né, do pessoal que está assistindo. Primeiramente, professora Kátia Farago tinha feito a pergunta, né? Faça a pergunta, Marília, como romper o ciclo de violência? Mas Marília falou bem, né, dessa questão de como no nosso dia a dia a gente pode ter uma atitude no sentido de realmente fazer o mínimo possível para poder contornar essa realidade, ajudar essa mulher, né? Perguntar, saber mais sobre a vida dela, não se omitir, já é um caminho. E aí, não fazer julgamento. Não julgar, exatamente. E aí eu acho que a Zenat também, dentro da experiência dela, da experiência de vida dela, diante da realidade de violência de gênero, violência racial, atrelada à violência de gênero, e no contexto que a gente está aqui, que Marília falou, da questão da pandemia, enfim, também
trouxe contribuições muito importantes. Aqui nos nossos comentários, parabéns, Maria e Marília e toda a organização do evento. Temos também alguns relatos, por exemplo, da Aline, né? Vivenciei um caso de violência doméstica na casa do lado, agora na pandemia. O agressor quis agredir a minha outra vizinha por ir acudir a moça. Chamamos a PM aqui em Santo Antônio de Jesus e tem PM feminina especializada nesse tipo de violência e nos acolheu, né? Aí que está falando já dessa... Bom, quando realmente a gente tem essa possibilidade através das instituições de ter esse acolhimento, que às vezes a gente sabe que não é a realidade, né? Procurando mais aqui. Esses aspectos todos que Marília está mencionando são formas de naturalizar os diversos tipos de violência contra a mulher. A Dolores falou algo muito importante aqui, que é a falta de homens assistindo à mesa, né? Dos homens se inteirando dessa realidade, né? Porque às vezes a gente discute, a gente fala, mas aquele que realmente está por trás, né? Que deveria se apropriar desses conteúdos de alguma forma, fica muito fora, né, dessas discussões. E aí a Dolores fala que é uma realidade. Sônia diz, Marília, eu já quis bater na porta para socorrer. Tem momentos que ficamos com medo. O que fazer? A pergunta. E depois eu passo a palavra para a Zenate, que tem também aqui. Posso responder? Pode sim. Sim. No momento em que uma violência contra a mulher é praticada, ou você acredita que ela está sendo praticada, eu, como delegada de polícia, eu não aconselho que você pessoalmente vá tentar interferir, especialmente no momento em que muitas pessoas possuem armas em casa. Então, o que deve ser feito é, na dúvida, acionar a polícia militar imediatamente. Acionar a polícia militar. Em algumas cidades existe a Patrulha Maria da Penha, que são policiais capacitados para atender única e exclusivamente essa demanda. Na cidade onde eu trabalho, nós temos a Patrulha Maria da Penha. Então, a polícia militar, ela chega até essa ocorrência, né? Então, você dá as informações principais, que é o endereço das partes e o nome, tá certo? Certo. Aqui, Dolores escreveu, na verdade, uma citação do poema de Azenate, né? A arte representa o colo, o dengo, o cheiro, o afago, o abraço, o segurar nas mãos e ter certeza, não estamos sozinhas, né? E dentro desse contexto de como ajudar, né, outra mulher, essa citação, ela diz muito, né? Não estar sozinha é justamente olhar para o lado, não, enfim, nos omitir diante das situações que nós podemos estar vivenciando. Dolores, Marília, se não me engano, não temos nenhuma delegacia da mulher no Vale do Jiquiriçá. O que é necessário para conseguirmos esse atendimento especializado? Olha, infelizmente, nós não temos delegacias especializadas na grande maioria dos municípios, infelizmente. Mas as delegacias municipais, elas atuam também nessa parte da violência doméstica familiar contra a mulher. Então, um delegado, ele também pode pedir uma medida protetiva, mesmo que a delegacia dele seja municipal, não seja uma delegacia especializada. Agora, o que é importante para a gente criar a rede de atendimento à mulher no município que, por exemplo, tem essa necessidade, mas não tem uma delegacia, não tem uma secretaria da mulher. É necessário que os movimentos organizados, que as mulheres, elas lutem por isso, né? Chamem a imprensa e participem de audiências públicas e provoquem o judiciário, provoquem o Ministério Público, provoquem a Câmara de Vereadores. Então, é só com essa pressão popular que, aos poucos, a gente vai conseguindo estruturar a rede, né? Essa rede, ela é uma rede que é toda furada, né? Então, às vezes, a gente tem ali uma delegacia da mulher, a secretaria da mulher, mas não tem os outros órgãos. Mas, com muita luta, a gente vai conseguindo pressionar e os outros vão se estruturando. São questões mesmo políticas. Sim. Sônia Regina Adão fala aqui, a Zenate, parabéns por sua trajetória inspiradora, né, que teve ontem na nossa mesa, compondo a nossa mesa, Sônia. Janari Souza diz, precisamos também de profissionais capacitados para intervir em situações de agressões às mulheres,
pois muitos constrangem as vítimas durante a ocorrência. Eu quero trazer algumas contribuições, é possível? Sim. Veja bem, eu cheguei no Ifibaiano em 2011 e em 2010. Em 2011 eu fui para o campus Governador Mangabeira. E aí eu sempre estava passando pelo Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadoras Rurais. Eu vi um número muito grande de mulheres. E aí eu comecei a pensar, daí eu submeti um projeto de pesquisa, depois um projeto de extensão. O que eu quero dizer com isso? É que eu percebo, eu não sei se em todos os campi, mas eu percebo que há ainda uma lacuna e, por que não dizer, uma certa inércia no que se refere à extensão para um trabalho mais efetivo nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão, que envolva esses atores e essas atrizes dos entornos dos municípios que nós temos estudantes. Eu vejo muito assim algo dissociado, é como se estivéssemos ali, mas aquelas pessoas que estão ao redor, e eu digo pessoas no sentido de outras cidades também, ser algo invisível. E um outro detalhe também que eu percebo, porque essa trajetória de trabalhar em escola já são 34 anos, né? Eu também sou professora, trabalhei 25 anos na prefeitura de Camaçari e agora já tenho 27 anos como assistente social, enfim, né? E eu percebo que as nossas escolas e a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, ela traz, né, desse trabalho entrelaçado. Então, se nós, enquanto docentes, enquanto técnicas e técnicos dentro do Instituto, dos campi, também não fizermos a nossa parte nesse sentido de estar trazendo essas discussões dentro, no interior das salas de aula, né? Essas discussões que são extramuros escolares, contudo, elas impactam no processo de ensino-aprendizagem, vamos estar, como o povo fala, enxugando gelo. Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas eu quero dizer que estamos aqui discutindo uma complexidade, algo que tira a vida de mães, de filhas, de avós, e precisamos sim, porque a casa, ela poderia ser o locus privilegiado para essa educação, para esse tipo de preparo, mas infelizmente, né, essas famílias que se dizem, são famílias, o que realmente é família? A categoria família, ao meu ver, que também discuto famílias monoparentais femininas, é muito polissêmica. Então, quando eu falo com estudantes lá no campus de violência, eu falo assim, isso aí na minha casa, quer dizer, naturaliza. É o que a doutora Marília trouxe e eu vou novamente ratificar. É a violência simbólica naturalizada. Então, o empurrão, tá? O não deixar colocar um batom, não deixar sair, isso tudo se constitui, e é dessa forma que ela vai se avolumando. Quando as pessoas dizem, com a pandemia a violência aumentou, essa violência, infelizmente, ela nunca deixou de existir nas suas inúmeras multifaces. Contudo, como a própria delegada trouxe os dados aí do feminicídio, aí as pessoas arregalam os olhos, mas o fato de você dizer à mulher que ela não vai trabalhar, que ela não vai estudar, são tantas situações que se passam despercebidas, até por nós mesmas. Então, quantas vezes nós, né, que temos, né, um certo capital cultural, social, que temos essas discussões mais acirradas, naturaliza. Quantas vezes nós ficamos num relacionamento extremamente abusivo, mas a sociedade quer lhe ver ali, casada, convivendo com a pessoa, e você sofrendo e fazendo, né, aquela carinha de que está tudo bem. Não, foi só hoje isso. Tá? Então, é chamar a atenção para nós, de maneira muito informal, colocarmos a mão na massa. Vamos fazer a nossa parte. As políticas públicas, elas são pulverizadas. Eu fiz uma pesquisa
dentro do Recôncavo tem alguém falou do Jiquiriçaí, aí eu lembrei disso, que eu fui para o Centro de Referência Regional da Mulher, lá em Cruz das Almas, onde abarcavam praticamente 11 municípios do Recôncavo, Jiquiriçá era um deles. Só que a coordenadora falou para mim, olha, Zenate, as prefeituras disseram que no pacto que foi formado, disseram que iam dar contrapartidas, iam dar veículos técnicos e técnicas, ia dar o apoio para o centro regional atender às cidades tinha um carro. Só que não fizeram isso, enfraqueceu, e enfim, né? Culminou que o centro ficou apenas para Cruz das Almas, porque as outras cidades não entraram com suas contrapartidas. Quer dizer, essa falta de vontade política, isso impacta, emperra, e aí nós vamos ficar como, a gente fala assim, só assistindo, fazendo cara de paisagem. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre essa violência, eu disse, não, eu vou procurar fazer alguma coisa. E adentrei no espaço rural, onde essa violência é silenciada e invisibilizada. Eu tive maior dificuldade para encontrar material que discute sobre a violência contra a mulher. E nós temos um fato muito emblemático, que foi a morte de Margarida Alves, uma sindicalista, uma mulher que lutou pelo coletivo, ela foi assassinada. Mas isso nem sempre é considerado. E outras. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa entre 2015 e 2018, houve um feminicídio lá, numa das comunidades rurais que eu pesquisei, certo? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estarei à disposição e convido as mulheres e homens que queiram também estar imbuídos nesse propósito de fazermos a nossa parte dentro do campo educacional, dentro do Instituto Federal Baiano. Porque eu já passei por opressão feminina, eu já passei por violência de gênero dentro do Instituto. Um professor homem, ele quase que me empurrou, eu adentrei a sala, pedi licença, e ele me tirou de uma maneira grosseira, mas eu conversei com ele e disse para ele, ele me pediu desculpas depois, mas ele disse, você agiu de um tom muito machista, e muitas vezes passa despercebido por nós. Ele falou que já tinha feito isso com outras colegas lá no campus, eu falei, você fez com outras, comigo, mas nunca você vai fazer. Então, você vai deixando que a coisa se prolifere. Quantas vezes nós somos vitimizadas por esses homens, por essas condições, até mesmo por mulheres. Nós somos, muitas vezes, né, dentro de um discurso patriarcal. Quantas mulheres dizem? Aqui em Salvador, recente, um advogado assassinou uma jovem de 21 anos. Aí alguém fala, mas você viu, disse que ela só gostava de andar em pagode, nisso, aquilo. Isso não tem nada a ver, ela podia fazer o que foi, ele não tinha o direito de tirar a vida dela. E outras pessoas. Então, ainda você ouve de mulheres que você considera como suas irmãs, que estão nessa dor contigo, ainda defender um homem que comete um feminicídio. Tá? É apenas assim uma fala mesmo que insurgente e ao mesmo tempo de desespero, no sentido de cada dia. Eu vi recente, na Bahia, entre 2 meses, 60 feminicídios. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? O que é que estão fazendo com nós, mulheres? E as nossas escolas estão entrando em quê? A gente precisa fazer um trabalho mais acirrado dentro das escolas, gente. Então, vamos começar a fazer o nosso dever de casa. A gente precisa. Eu submeti 2 projetos dentro do IFE Baiano, um de extensão de pesquisa sobre a violência contra a mulher. Mas as discussões, elas ficam muito aquela coisa limitada, e a gente precisa avançar. Eu convoco as pessoas que se indignam com essa situação a qual nós estamos vivenciando. A Zenate, Camila Sequeto diz assim, queria que Maria falasse um pouquinho sobre o papel da arte na vida dela e das mulheres. Poxa, eu me arrepiei toda aqui. Eu gosto muito de trabalhar com a simbologia, com a arte, porque eu penso, eu sou professora de serviço social, né? Mas eu penso que ela dá uma amenizada quando você não quer ser muito direta, mas quer comunicar.
Quando eu falava para as mulheres trabalhadoras rurais no sindicato, eu disse, como vocês veem a violência na vida de vocês? Aí elas não conseguiam, no grupo focal, falar. Eu falei, então, vamos desenhar? E aí, eis que surgiram aqueles 2 desenhos do coração e do murro na cara. E aí foi numa dessa que ela chegou e falou para mim, ela falou assim, olha, isso aqui representa uma vizinha minha, que apareceu com o olho roxo, e eu perguntei para ela o que foi, ela disse que bateu numa cama, mas depois eu indaguei, ela disse que foi meu marido que me deu um murro na cara. E nessa fala, ela também disse assim, olha, eu também já levei um tapa do meu marido, mas foi somente um tapa. Ela precisou se encorajar a partir da fala da vizinha para me dizer que ela também já levou um tapa do marido. E essa mulher me relatou, dentro da história de vida dela, um sofrimento tão árduo, que ela começou a chorar, e ela me disse que tem mais de 40 anos separada do marido, ele já tem outra família, mas ela espera ainda que ele volte para um cuidar do outro. Tá? Isso é muito forte dentro de uma mulher que foi cometida por tantas violências, de todas as formas, falando, e ainda espera cuidar desse homem. Quando ele estiver mais velho, se ele voltar doente, ela vai cuidar. Você vê como nós somos realmente essa comieira da casa. Então, a questão do desenho, né, a pessoa que perguntou, eu gosto de trabalhar com ele, fazer essa interpretação, essa leitura, porque muitas vezes também corre que essas pessoas não sabem escrever. O desenho fica melhor para representar. A gente também, muitas vezes, incorre nesse erro. Eu já passei por uma situação dessa, em que eu pedi para fazer o desenho do relógio, dizer as horas que passam dentro de casa, e ela me disse, olha, eu não sei escrever, eu não sei ler. Tá? Então, eu gosto de trabalhar com desenho. O desenho, para mim, a arte, para mim, o poema, para mim, ele tem essa ressignificação a partir da dor ser mais amenizada, não impactar de forma tão violenta. Dolores diz, concordo, Maria, precisamos levar tudo o que foi falado nesse encontro para dentro das salas de aula. Sim, sim, sim. E a Sônia diz, a Zenate, para nós mulheres negras, nossas trajetórias são muito desafiadoras. Fale de momentos positivos durante tuas escritas para o doutorado. Antes de falar dessa parte, eu quero dizer que estávamos conversando, eu e a professora Rita Teixeira, essa questão étnico-racial, e eu quero dizer o seguinte, que a mulher branca, né, ela, ao meu ver, ela nunca será violentada pela cor da tua pele. Mas nós, negras, seremos, e eu já fui em muitos espaços, onde as pessoas me olham e dizem, pô, essa preta aqui, nesse lugar? Então, a minha escrita, agora eu vou falar também, eu recente escrevi, fiz uma escrita de si, né, falando sobre essas dores e esses amores, essas delícias da minha vida. Teve um encontro de mulheres, lendo Mulheres Negras, e eu fiz uma escrita de uma biografia minha. Quando eu fui para o doutorado, eu não posso esquecer nunca, fui para o mestrado, a professora Branca perguntou para mim, como é que você vai sair onde você mora para chegar até aqui? Ela me perguntou, porque ela disse, essa preta não tem carro para se deslocar de um município para outro para vir fazer o mestrado. No doutorado, o professor perguntou, quem você conhece aqui no programa? Nós não temos bolsa para todo mundo. Eu pensei que ele ia perguntar da minha metodologia, da bibliografia, não, foram essas perguntas, porque as colegas tinham recebido esse feedback, esse retorno de perguntas, mas eu não, foi dessa forma. E já dentro do doutorado, a professora, eu lendo o meu projeto de pesquisa, ela olhou para mim e falou assim, esse projeto é de quê mesmo, hein? É doutorado ou mestrado? Eu falei, doutorado. Doutorado? Então, essas receptividades eu tive dentro do doutorado, mas eu fui uma mulher de garra, de fibra, que eu sou, e em menos de 4 anos eu defendi a minha tese, fui a primeira a defender, tá? Com 5 professoras na banca,
e ainda o meu livro será publicado, elas indicaram para a publicação da minha tese, e recebi o convite da professora para ir para a UNB fazer o pós-doc com ela. Então, essas são as delícias. E a trajetória da escrita foi mais maravilhoso porque eu pude conviver com pessoas que me viam como não somente uma pesquisadora, mas uma igual, no sentido de que eu fiz um trabalho de cunho etnográfico também, porque eu precisei estar nos contextos rurais. Então, a escrita foi uma escrita muito boa. Contudo, no momento de fazer a tradução, a interpretação, a reescrita, isso me marcou demais, porque eu sofri muito. Porque a gente fala da violência e é como se fosse lá, mas quando você está perto de alguém que foi esmurrada, que foi esbofeteada, que o marido disse, olha, esse revólver aqui debaixo do travesseiro é para lhe matar. E ela dormia com o potencial assassino dela. Eu vou tocar fogo no colchão com você dormindo. Então, tudo isso, depois que eu tive que fazer as transcrições e interpretar, foi muito duro para mim. Então, essa parte não foi uma parte legal. Porque a violência, a gente está falando aqui, a delegada constantemente, né, presencia os relatos e trouxe para a gente aqui informações muito relevantes, e eu dentro das pesquisas, das leituras também. Contudo, quando você está próximo da pessoa que foi vitimizada, a coisa fica pior. Foi muito triste. A escrita da minha tese, ela teve uma parte de muita tristeza. E isso me emociona, porque foram 20 mulheres que eu entrevistei, e dessas todas, apenas 2 se sentiram comieira da casa. As demais todas, o homem é que era a comieira. Tá? Trazendo assim numa simbologia. A comieira da casa. Isso eu ouvi, foi de uma mulher, foi de uma das minhas pesquisadas. Eu falei, o homem e a mulher são iguais? Não, não, de jeito nenhum. O homem é a comieira da casa. Ela me disse. Aí eu disse, eu vou colocar aqui. E aí, dentro da minha escrita, eu fui trazendo essa dualidade que eu chamo do feminismo, dona do nariz, e do patriarcado, comieira da casa. Eu trago essas discussões dentro desses vieses, né, que são antagônicos. Mas é isso, gente. Marília Zenatti, aqui temos uma pergunta para as duas. É da Kátia Farago, né? Fiquei pensando como é ser mulher nos espaços institucionais que ocupam. Ser delegada e mulher, ainda que seja de uma delegacia especializada, não deve ser fácil, assim como a Zenatti construiu e constrói sua trajetória. Bom, não é fácil ser mulher. Quando eu entrei, eu era ainda mais jovem, então eu trabalhava com pessoas que tinham quase a minha idade, mas de tempo de serviço. Então, eu imaginei que eu poderia encontrar mais dificuldades até do que eu encontrei. Eu não vou dizer que não enfrentei situações machistas no meu ambiente de trabalho, já enfrentei, e recentemente. Mas, no geral, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas, com subordinados, com colegas de trabalho e com chefes que sempre confiaram muito no meu trabalho, sempre me respeitaram muito a minha opinião. E, no geral, eu não consigo perceber nenhum tipo de interferência deles no meu trabalho, nenhum tipo de crítica às minhas decisões. E também, com relação à população, no início as pessoas entravam na minha sala, me olhavam e procuravam outra pessoa. E aí via que só tinha era eu a pessoa que tinha que falar. Mas também não tive problemas, assim, com relação às pessoas mais simples, né, de entenderem que eu fui para uma cidade muito pequena do interior, há 12 anos atrás. Não tive essa dificuldade com relação às pessoas. A dificuldade maior que eu sinto, por relatos de colegas que também já passaram por situações, é com relação aos policiais militares, porque são extremamente machistas, mais do que a média da população, e eles não estão habituados a obedecerem nenhum tipo de ordem de mulheres. Então, são os homens que ocupam os cargos mais elevados das polícias militares, né, nos estados.
Então, eles têm essa dificuldade um pouco, mas eu também não. O problema que eu já enfrentei, que eu identifiquei como machismo, eu judicializei. Então, eu chamei minhas colegas, que todas também foram envolvidas, ele envolveu todas as mulheres em grupos de WhatsApp, fazendo afirmações com relação a elas, e o meu nome foi incluído, e nós judicializamos a questão. Foi um episódio que aconteceu isolado, mas que eu tenho conhecimento que outras colegas delegadas enfrentam diariamente, às vezes com o superior hierárquico, com um colega delegado, ou com os subordinados mesmo. É muito difícil, é um ambiente que eu trabalho, agora na Delegacia da Mulher, eu trabalho com a maioria de mulheres, mas eu já trabalhei em outras delegacias que eu era a única mulher, no prédio inteiro da delegacia. Mais de 20 pessoas, 20 homens, e eu a única mulher. Mas eu sempre tentei mostrar para os meus colegas, para os meus superiores, que eu sei exatamente o que eu faço. Eu passei nesse concurso igual a você nesse momento é meu chefe, mas eu sei exatamente qual é a sua atribuição e qual é a minha. A Sônia chama a atenção aqui, né? Sorte sua, Marília. Conosco sofremos todos os tipos de preconceitos, né? E aí, estendendo a pergunta aí para a Zenate, em relação aos espaços institucionais que ela ocupou durante a trajetória dela, o que ela pode falar de ser mulher e de ser mulher preta, né? Então, eu iniciei minha vida laboral aos 17 anos como professora, depois professora concursada aos 18. Até então, a questão étnico-racial e de gênero, ela era praticamente invisibilizada, eu não percebia, né? Pode se traduzir numa violência simbólica, porque eu naturalizava. Então, a situação acirrou de uma maneira contundente, né, há 11 anos atrás. Né? Então, quando eu cheguei no IF Baiano, eu fui para o campus Santo Inês, um campus que eu tenho muita admiração, né? Foi para mim uma referência, mas o atual campus que eu estou, eu tenho inumeradas situações em que eu me vi oprimida, mas não de maneira velada, tampouco me sentindo vítima. Porque algumas pessoas perguntam, quando eu falo vitimizada, qual é a diferença? Eu sei fazer essa diferença, porque a vítima, assim como o escravo, a escrava, eles têm a mesma conotação. É como se você fosse paciente, subserviente e aceitasse passivamente. Mas você sendo vitimizada, escravizada, escravizado, você está sendo submetido a essa condição. Mas ninguém lhe perguntou se você queria estar nessa condição. Então, há uma consciência política, quando eu digo que eu já fui em muitos momentos vitimizada. Por questões éticas, inclusive, eu não vou aqui fazer relatos de situações, por exemplo, de espaços de poder. Tá? Porque quando você busca estudar, se aperfeiçoar, se aprimorar, porque sabe que a sociedade vai lhe trazer muitos entraves, por você ser uma mulher negra de classe popular, eu tenho essa consciência. Então, por isso, né, eu procuro estudar, eu procuro me qualificar para politicamente eu me defender e defender as minhas. Então, nessa trajetória como profissional, como professora, como assistente social, né, eu tenho travado algumas lutas e muitas vezes não concordo, recuo e volto mais forte. Volto mais forte porque eu entendo que essas pessoas querem me silenciar. Porque alguém já me perguntou, como você conseguiu entrar no doutorado? Poxa vida, é porque ali não é para mim, né? Quando alguém chega para você e você conseguiu como? Será que perguntaram para uma mulher branca? Quando alguém diz assim, poxa, que negra bonita. Diz assim, poxa, que branca bonita. Então, são questionamentos que eu venho fazendo e eu não quero fazer dissociação entre a questão de étnico-racial. Eu não quero dizer que eu vou estar separada das mulheres que se autodeclaram brancas. Não, ao contrário, nós precisamos fortalecer a nossa luta.
Nós precisamos fortalecer. Contudo, as opressões de gênero e racial, eu sei o quanto eu sofro por isso, e às vezes eu digo, poxa vida, outro dia eu conversando com uma paulista, ela falou assim, por quê? Mas por que isso? Por que as pessoas fazem isso? Eu também não entendo porque as pessoas me discriminam porque eu sou uma mulher negra, eu não posso ocupar um espaço de poder, uma coordenação, eu não posso ocupar. Eu sou assistente social, eu sou uma pesquisadora, e eu contribuo com os acervos bibliográficos, eu contribuo para as discussões das pessoas invisibilizadas serem visibilizadas. Mas o fato de eu ser mulher e negra, isso é um impedimento, é um empecilho. E eu tenho muita certeza disso. Isso machuca, isso dói. A gente tem agora aqui no IFBaiano a comissão de auto-identificação, né? Heteroidentificação. Eu não fiquei nem sabendo lá, não sei nem no campus quem são as pessoas. É muito difícil. Eu quero muito agradecer a comissão, em especial a Zildeni, minha colega assistente social, que me convidou para estar aqui com vocês, com esse dedo de prosa, tá? De um assunto tão complexo, tão doloroso para nós mulheres. E dizer que eu estou à disposição, vou estar à disposição. Uma situação gravíssima que ocorreu, né? Alguém perguntou, você está passando por essa situação, por quê? Mas é muito difícil, às vezes até é difícil para você relatar o que você passa, o que lhe machuca, o que lhe dói. Porque não é fácil. Essa dor eu sinto. Eu sei que tanto a professora Rita quanto a delegada Marília, elas podem se sensibilizar, estar ao meu lado, mas a dor mesmo que corta, que crava é dentro de mim. Eu tinha tudo para ser uma mulher deprimida, eu tinha tudo para ser uma mulher deixar, não seguir e não incentivar outras mulheres dentro dos quilombos. Eu vou para as comunidades quilombolas fazer projeto de extensão com essas mulheres. Eu me dou para essas mulheres porque eu quero vê-las crescer. Mas vocês não imaginam a dor que é você ser discriminada porque você é preta e que você não serve para ocupar determinados espaços de poder porque você é uma mulher preta. Mas eu sei que você tem competência, mas você é preta. E toda preta é ousada. Sabe? No dizer do imaginário social. A Sônia complementa aqui, né? Dependendo do lugar social que se ocupa, o gênero é vivenciado de maneira diferente. Isso porque a situação das mulheres negras de classes populares possui desafios maiores para o acesso a direitos. Complementando sua fala. E tem uma pergunta aqui também, para não ficar de fora, não esquecer, que é para a Marília, sobre a diferença entre o número 180 e o 190. Sim, eu já ia falar, acabei de visualizar essa pergunta. O Disque 190 é a ligação feita para a Polícia Militar quando o crime está acontecendo naquele momento, então a polícia vai imediatamente. Tem algumas cidades, tem no Piauí, tem no Maranhão e algumas outras cidades, tem o Salve Maria, que é um aplicativo para celular, que você manda uma geolocalização para a Polícia Militar e essa ocorrência, ela fura a fila de ocorrências de ligações para o Disque 190, que é uma ocorrência de violência doméstica. Então, ela, junto com a ocorrência de homicídio, ela tem prioridade de atendimento. Isso tem no Maranhão, tem no Piauí. E o Disque 180 é uma ligação que é feita como se fosse um registro de uma ocorrência. Você faz, porque você ouviu alguma situação no seu vizinho, você quer relatar uma violência que a sua vizinha sofreu. E aí você vai dizer o nome das pessoas, você vai fazer um breve relato e vai dizer a data em que isso ocorreu. Pode ser que seja a própria vítima que faça essa ligação e faça esse relato, ou pode ser que seja um terceiro. E o Disque 180, ele vai parar nas mãos de um delegado de polícia para dar início a uma investigação. Então, se o fato acabou de ocorrer, você deve ligar para a Polícia Militar, para o 190. Se for uma situação que já é corriqueira e você precisa fazer aquele relato, não quer se dirigir a uma delegacia, você pode fazer uma ligação para o Disque 180. Ok. E aqui, Dolores diz, salve as Margaridas e Marielles. Joana, salve Margarida Alves.
Kátia diz, as mulheres também reproduzem o machismo, né? E acho que por hora é isso. Acho que a Poliana aqui está informando que algumas pessoas talvez não tenham como ligar, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, né? Ah, sim. Certo. Então, realmente, esse aplicativo Salve Maria é utilizado para quem tem aparelho celular, né? E a ligação para o 190, para o 180 da mesma forma, quem tem algum telefone. Normalmente, o que a gente percebe que chega até a delegacia não é a própria vítima que liga para a polícia, é algum vizinho escuta o barulho, escuta uma briga e faz essa ligação. Mas na realidade que eu trabalho, que acredito que algumas de vocês também enfrentem, a gente trabalha ali na linha da pobreza. Então, tem pessoas que elas não vão ter um telefone, não vão ter uma internet, não vão ter créditos para fazer uma ligação. Né? Então, a gente tem muito essa dificuldade. A gente conta com a colaboração dos vizinhos, né? Que está mudando um pouco a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, a maioria da demanda da Polícia Militar hoje é feita através de vizinhos que escutaram aqueles gritos, aquelas brigas. Mas, infelizmente, nós ainda não temos como dar acesso a todas as pessoas, né, um aparelho celular, com créditos, né, para, enfim, fazer ligações. Poliana diz, é uma música da Elza Soares. É isso Eu mesmo. acho que Tem mesmo. Cadê meu celular? Isso. E aí, Camila diz, deixa eu procurar aqui, Camila, mas eu posso ligar mesmo depois da violência ter acontecido, quando é recorrente? Marília já respondeu essa? Sim, quando é uma violência que é recorrente, não aconteceu exatamente naquele momento, você pode fazer uma ligação para o 180, fazendo o relato da situação. Mas se for naquele exato momento, o ideal é que você ligue para a Polícia Militar para ela chegar e intervir, conduzir as partes até a delegacia. A Poliana complementa, cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E a Dolores complementa, você vai se arrepender de levantar a mão da Elza, né? A Sônia diz que perdi aqui o comentário, mas ela falou que as trajetórias sua, a Zenatia dela, se cruzam. A Sônia foi palestrante ontem, na mesa de ontem, né? É professora aposentada, trouxe contribuições muito importantes, né, dentro enfim, de toda a experiência dela, como sindicalizada também, né? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode falar. E aproveitando, né, a professora Sônia traz, né, essa questão, e aí você também precisa perceber, por exemplo, ontem infelizmente eu não pude participar. Eu estou agora aqui, mas como assistente social é uma só dentro do campus, e aí nós temos os auxílios para fazer a seleção, tudo online, muita coisa. Então, isso também, de certa forma, é uma violência, mas você não está em determinados espaços para dialogar, para ampliar os debates, porque o trabalho não lhe permite em alguns momentos, né? E ainda tem as mulheres que têm os trabalhos da reprodução social, tem o trabalho da produção e reprodução. E só complementando a questão da arte, você vê, né? As meninas trouxeram aí, as colegas, trouxeram sobre a música, e a música é uma arte. E eu vi que quando você estava falando, você estava dando assim um sorriso, professora Rita, para entender, né? Mas quando você para analisar o conteúdo que traz lá, é de uma mulher que foi agredida, que agora ela tomou essa intervenção de não ser mais o objeto, e sim a sujeita, protagonista, e ir denunciar, mas em forma de uma melodia, para você perceber que flui melhor. Né? Suaviza, né? Suaviza. E voltando à questão das políticas públicas, principalmente de proteção aos direitos humanos das mulheres, vamos perceber que, como nós sabemos que o grande número de mulheres pobres estão, né, na população negra, vamos perceber que são essas mulheres que ficam prejudicadas no que se refere a essa comunicação com uma instituição pública, recorrendo à sua proteção, porque não vai ter celular, não tem internet, a rede de internet não funciona. Então, de certa forma, perceba
Perceba essa situação. E ainda existem situações que, dentro da Polícia Militar, tem a Ronda Marinha da Penha, tá? A delegada trouxe também essa questão da comunicação, a relação, muitas vezes, ela soa, não é, por ser mulher de uma maneira diferenciada. E aí você sabe também que nós temos números absurdos de jovens que são assassinados, jovens negros. E essas mães também desses jovens negros, numa dada situação, é também violentada por esse marido. Veja, sem estar trazendo esmiuçar, sem esmiuçar, mas eu quero dizer que essa mulher que tem o seu filho assassinado, de repente essa mulher também pode ser amparada por essa pessoa. É um ciclo, algo assim, sabe, dentro de comunidades pobres, que às vezes eu prefiro não estar fazendo, como eu posso dizer, uma interpretação dessa realidade. Não que eu queira viver num conto de fadas, mas são realidades muito duras e contraditórias. E contraditórias. Então, eu prefiro estar fazendo o meu trabalho como pesquisadora, como eu posso lhe dizer, um agente de transformação dentro do meu serviço social e falando com a juventude sobre essa violência, porque hoje ela é adolescente, amanhã ela pode ser a mulher adulta que pode impedir de seu corpo ser maltratado por um homem a partir de um diálogo comigo ou com você, com a delegada. Então, mais uma vez eu reforço, precisamos estar dentro desses espaços e buscando as brechas, porque o meu trabalho, ele não me dá essa permissão, ele é muito denso, mas eu procuro fazer essa parte. Eu procuro fazer um trabalho apartado dessas competências que eu tenho dentro do serviço social na educação e estender para isso. Eu clamo muito dentro das instituições públicas de ensino que esse trabalho da violência contra a mulher, ele se materialize. A lei traz no artigo 8º, se eu não me engano, a gente não tem a lei 10.639 de 2003 materializada na sua integralidade dentro das instituições de ensino. É também uma forma preventiva e educadora, porque lá está falando da violência racial. E se você discute o conteúdo daquela lei através de encenações, através de um teatro, de um trabalho criativo, possibilita essa interlocução. O trabalho ele não precisa... rapidinho assim. O trabalho não precisa ser um trabalho dentro das 4 paredes, não. Ele pode ser fora da sala de aula. Pois não. Só complementando aqui o que a Zenate acabou de falar, normalmente eu me convido para comparecer a algumas escolas. E aí eu tenho um projeto que é para diversas disciplinas dentro das escolas, né, que podem ser trabalhadas a violência contra a mulher, e de forma lúdica mesmo, né, entre várias disciplinas, para envolver tantos professores e professoras que sofrem ou praticam a violência doméstica, e principalmente entre os alunos, né, que quando você modifica a cabeça de um aluno, ele vai lá e corrige o pai e a mãe na hora, né, então os pais se constrangem quando eles são repreendidos pelo filho. E eu costumo fazer isso nas escolas. Eu acho que essa é a forma com que eu posso modificar uma realidade, né? Não é tanto no meu dia a dia fazendo aquele trabalho burocrático ou conversando com as pessoas já convertidas da rede de atendimento à mulher. Eu acho que é muito mais importante eu ir numa escola, deixar um tempinho ali da minha semana, ir para uma escola e fazer com que os alunos passem semanas ou meses trabalhando em cima daquele projeto para, ao final, fazer uma apresentação de cada disciplina e aquele assunto, aquele tema da violência contra a mulher, ele vai ser visto de uma forma diferenciada a partir daquele momento. E essas, se eu conseguir, pelo menos numa minoria, mudar a cabeça de uma parte desses jovens, eu tenho certeza que futuramente eles não vão reproduzir o que eles aprenderam até aquele momento em casa. Poliana diz aqui, que ótimo, Marília, já está convidada para o IF Baiano. Bom,
Camila falou em relação aqui que a Zenate estava falando, né? Triste, de arrepiar. Sônia fala, Zenate, querida, nossa memória é nossa força. E Joana diz, arrepiada aqui. Vendo aqui só mais algumas. Sônia, obrigada por compartilharem momentos tão ricos para o IF Baiano, para o segundo encontro de mulheres do IF Baiano. Ângela, obrigada pela partilha, tarde de muito aprendizado. Eu convido, né, esse é um convite às professoras e professores que estão conosco, independentemente da área que atuam, faz uma pesquisa, algo assim, tipo uma caixinha dentro da sala, para colocarem, dar 3 opções do que vocês querem que possamos fazer um trabalho, um encontro, sei lá, algo desse tipo, e coloca a violência contra a mulher dentro dessas 3 opções. Ou então pergunta, o que é violência contra a mulher? Enfim, algo que suscite a discussão a partir das inquietações, porque dentro da sala de aula, para muitos e muitas estudantes, é lugar de estar tendo uma educação, que eu não vou dizer que vocês adotam dessa forma, mas de modo geral, grosso modo, o imaginário social diz que é a educação bancária. Então, conteudista, e que só tem que trabalhar o que está dentro dos livros. Mas existem muitos problemas sociais, eu como assistente social digo para vocês, que eles impactam dentro da sala de aula, e a sala de aula, como não comporta, não tem espaço, aí vem aquilo que eu também abomino, que é reprovação, ou a evasão. São 2 termos que eu abomino dentro da educação. Eu sou educadora e eu não concordo com a reprovação, com a evasão. Mas ninguém está sabendo do que se trata lá fora, extramuros. E pode ser uma violência doméstica, uma violência familiar, esses desesperos da vida. Porque eu, como assistente social, eu ouço muitos relatos. Eticamente, eu não posso estar trazendo para vocês aqui, mas a gente tem casos casos muito, muito sérios. E se a escola começa também a possibilitar, a abrir o espaço, essa dialogicidade, para que dentro emerja tenha essa imersão de temáticas que unicamente não estão dentro dessas 19, 17 disciplinas, vocês vão perceber o quanto vai ser valioso. E cria também um vínculo da confiança de estudante. Tem estudante que passa a situação de abuso sexual e não tem a quem contar, a quem recorrer. Mas se uma professora ou um professor começa a dar essa abertura, ele pode estar falando e a gente vai buscar as instâncias. Mas, às vezes, é aquela coisa muito mecanizada da educação que acaba que bloqueia, dá um bloqueio nessa interlocução. E a violência contra a mulher, mais uma vez eu ratifico, principalmente a violência simbólica, ela atinge uma grande maioria de nós mulheres. São com essas falas, né, aqui, falas muito, muito importantes, falas potentes. Convido as convidadas, chamo vocês para darem a fala final, porque logo mais teremos a continuação do encontro, né, com a leitura de teses, que vai acontecer às 18 horas, pelo YouTube mesmo, acompanhamento, e teremos também na programação noturna o vídeo performance Carta para as Futuras Gerações, parte 2, com a Roberta Nascimento, né? Performer às 19 horas. Então, convido para as falas finais. Então, na verdade, eu quero mais uma vez agradecer, né, a comissão organizadora, as mulheres do Sinasef, as mulheres que estão fazendo acontecer esse evento, porque quando fala Sinasef, imagina homem. E vocês trouxeram, né, esse rompimento de imaginar isso.
Uma outra questão também, e que nós aqui não tivemos como discutir, é a questão da identidade de gênero, a diversidade de gênero. Precisamos também abrir espaço para essas discussões das comunidades LGBTQI+, essas discussões, principalmente dentro das escolas, a gente precisa. E aí, eu também me coloco à disposição para futuros diálogos que eu chamo de insurgentes, e que possamos caminhar de maneira coesa, no sentido de, a cada dia, buscar essa transformação das mulheres como protagonistas, deixando de ser coisas, de ser objetos. Esse encontro hoje nosso aqui, certamente as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando, não serão as mesmas, certamente. Algo certamente irá mudar. Então, eu fico muito agradecida, mais uma vez. Agradeço a doutora delegada Marília Moraes, que dividiu a mesa comigo. Agradeço a professora Rita Teixeira, as intérpretes, e os intérpretes, né? Que ainda tem essa questão de muitas vezes as pessoas dizerem servidores e todo mundo tratar todo mundo, né? Cidadãos, os estudantes. Então, vamos também começar a mexer nessa gramática nossa, tá? E muito agradecida mais uma vez e até uma próxima. Agradeço em nome da comissão organizadora do segundo encontro de mulheres e vamos promover novas conversas, novos encontros. Marília? Bom, eu queria primeiro parabenizar pelo evento, que eu venho acompanhando desde a abertura, as palestras, e realmente foi uma honra participar. E eu espero que com essa minha fala eu tenha pelo menos plantado algumas sementes, dando início a algumas reflexões a respeito de como a gente pode, pessoalmente, quem não está no ciclo da violência, como é que a gente pode interferir nessa realidade, como é que a gente pode romper com o ciclo da violência, de uma situação que acontece diariamente do nosso lado, e a gente muitas vezes silencia ou pensa que não tem como agir, né? Então, a gente tem muita força, não só quem trabalha diretamente no enfrentamento à violência contra a mulher, mas principalmente na quebra desse patriarcado. A gente precisa alertar as pessoas que estão ao nosso redor de que certas falas e comportamentos e ações, elas não têm mais espaço nesse momento atual. Então, espero que eu tenha conseguido ser clara, e eu também me coloco aqui à disposição para eventuais encontros que tiverem. Muito obrigada. Agradecendo também a Marília por ter aceitado o convite de participar na mesa de violência de gênero hoje. Então, em nome da comissão do segundo encontro de mulheres do Sinasef do IFBAN, muito obrigada, que tenhamos outros encontros, né? E como Marília falou, a semente foi plantada, né? Dessas discussões que são muito relevantes, e aqui eu agradeço em nome da comissão. E também quero agradecer em particular a todas aquelas que fizeram parte dessa comissão. Talvez eu não consiga falar o nome de todo mundo, então se eu não conseguir, mil perdões, mas aqui eu tenho Camila Sequeto, Kátia Faragua, Cleomar, a Dolores, a Jéssica, Poliana, Zildeni, e vai ter mais gente que eu não vou lembrar agora o nome, mas muito obrigada a todas. Agradeço também aqui a equipe de apoio, que é a Catarina, o Caio, a Elaine, e também se estiver faltando alguém, me desculpe, mas muito obrigada, porque nos ajudaram muito também, e a equipe de tios aí, que tem nos ajudado, nos dado esse apoio na questão da acessibilidade para Libras. Hoje, Alexis Pier, a Lohane Maier, Eduardo da Silva e Alô Maurício. Muito obrigada, e obrigada a Sônia Adão e o Felipe Oliver, que puderam mediar a participação dos intérpretes aqui no nosso encontro. Então, logo mais às 18 horas, leitura de teses, logo depois a performance, para finalizar o nosso encontro. Muito obrigada a todos, a todas, a todos e a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.